Então, vamos começar a nossa aula de história de hoje, dando continuidade ao módulo 5. Nós falamos sobre o Brasil dos portugueses, passamos pela página 88, trocamos ideias, falamos sobre o cultivo da cana-de-açúcar, fizemos a atividade 1 juntos. E seguindo adiante, na página 90, falamos da escravização dos indígenas. Então, passamos aqui, vimos a obra. Atividade 2 era uma atividade em grupo, em sala de aula, então essa nós pulamos. E hoje nós vamos falar sobre os jesuítas, então dando continuidade, todos na página 91, acompanhando a leitura da prof. É bem curtinho, mas vamos prestar atenção para entender bem direitinho aqui a continuidade da história. Então, aqui os jesuítas. Um importante grupo que também veio para o Brasil nessa época, então naquela época da colonização, lembra que os portugueses vieram para o Brasil? Foi a dos jesuítas, religiosos da Companhia de Jesus. Essa Companhia de Jesus era uma ordem religiosa, né? Então, qual que era o objetivo deles? Trazer para cá, para os índios, né, para esses nativos, a religião católica, a fé católica. Então, aqui, ó, população indígena e educar os filhos de colonos também. Então, o que eles faziam? Eles passavam esse ensinamento da fé católica. Então, eles tinham aulas. Essas aulas eram as aulas de catequese. Então, eles vinham para cá, os jesuítas vieram para cá, para o Brasil, para catequizar não só os índios, mas como educar também os filhos dos colonos. Então, continuando aqui. Com esse propósito, em 1549, o padre Manuel da Nóbrega e outros membros da Companhia de Jesus chegaram à Bahia. A partir de então, os jesuítas construíram o sistema de missão. O que era missão? Era um grupo de aldeias, e nessas aldeias, eles colocavam os índios junto com os missionários jesuítas. E lá naquele local, eles aprendiam toda a fé católica, toda a religião católica. E os costumes também dos europeus, porque até então, ali, os jesuítas achavam que os índios tinham modos ruins, sabe? Então, eles não gostavam do jeito que eles se comportavam. Então, além de trazer a religião católica, né, de catequizar os índios, eles ensinavam também boas maneiras, né, bons costumes, os costumes que eles achavam bons, que eram lá da Europa. Então, seguindo aqui adiante, ó, a partir de então, os jesuítas construíram o sistema de missões, que é isso que a prof acabou de falar, também conhecido como aldeamentos, que se distribuiu ao longo de grande parte do território brasileiro, de Pernambuco até São Vicente. Ok? Então, seguindo adiante, lá na página 92, tem uma obra aqui, ó, uma obra de Antônio Parreiras, produzida no século XIX e que representa uma missão jesuíta na capitania de São Vicente no período colonial. Ok? Então, aqui, ó, dá para perceber quem é o jesuíta aqui, né? Só pela vestimenta dele. Então, essa aqui era a parte onde eles ficavam, certo? E aqui, ó, eles trabalhavam também e aprendiam a religião católica. Aqui ao lado, ó, lembre-se de que naquele momento a colônia portuguesa não ocupava todo o território que hoje é o Brasil. Ao longo dos séculos, porém, os jesuítas chegaram a várias outras regiões. Isso foi com o passar do tempo. Aqui as missões religiosas, nós estamos vendo aí no mapa. Então aqui, ó, essa linha que passa aqui na vertical é a linha de Tordesilhas, porque lembra que tinha o Tratado de Tordesilhas, que tinham as capitanias, que pegava só essa parte litorânea aqui? Aqui a gente fala que é a parte do interior do Brasil. A parte litorânea é essa aqui banhada pelo Oceano Atlântico. Então, aqui é uma linha imaginária, claro, né? Que era a linha de Tordesilhas. Então, aqui, ó, onde vocês estão vendo essas cruzes,
Áreas de atuação dos jesuítas entre 1554 e 1607, certo? E aqui quando tem esses pontilhadinhos aqui, ó, esses tracejados aqui, é o limite do Brasil atual. Para cá são outros países, certo? Ó, toda essa parte aqui que nós já estudamos em geografia. É o que vai dizer até onde o território do Brasil aqui ocupa, ok? Nós temos os rios aqui também, a Rosa dos Ventos. Prosseguindo aqui, ó, lá embaixo, turma. Contudo, a maior concentração de jesuítas estava na capitania de São Vicente. Foi nas terras dessa capitania que os padres fundaram o Colégio São Paulo de Piratininga, uma base para desenvolver seu trabalho junto à população local e para difundir a fé católica. Então, lembra que nós falamos, né, que uma das capitanias que deu certo aí foi a de São Vicente? Então, foram lá que eles se instalaram. Então, continuando aqui na página 93, lá em cima agora, ó. No Planalto de Piratininga, em 25 de janeiro de 1554, os jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta fundaram um colégio ao redor do qual nasceu o povoado que deu origem à cidade de São Paulo. Olha só que interessante. Uma nova informação aqui, uma informação que nós estamos vendo agora, tomando conhecimento agora. Então lá começou com o quê? Com um povoado, né? Que hoje é a cidade de São Paulo. Veja como o artista Oscar Pereira da Silva imaginou e retratou no início do século XX a primeira missa rezada nesse colégio. Então aqui, ó, nós estamos vendo a cruz lá atrás, né? Os missionários aqui, os jesuítas, e os indígenas aqui, ó, participando. Pintura de Oscar Pereira da Silva, produzida em 1906, representa a visão do artista sobre a primeira missa rezada em São Paulo de Piratininga, que marcou a fundação do povoamento. Aqui logo adiante. Obviamente, jesuítas e indígenas tinham culturas diferentes, claro, né? Os indígenas eram os nativos, tinham a cultura da sua terra. E os jesuítas vieram da onde? Lá da Europa. Então, os dois tinham culturas totalmente diferentes. Além de não falarem a mesma língua. Olha só que difícil que foi essa comunicação inicial entre eles, né? Mas alguns padres da Companhia de Jesus se dedicaram a educar os índios de acordo com sua cultura e religião. Foi o que nós vimos lá na outra página. Não só a religião, né? A cultura também eles acabaram passando para os índios, criando diferentes métodos para se aproximar e ganhar a confiança dos povos nativos. O padre José de Anchieta, por exemplo, aprendeu tupi-guarani e até escreveu um dicionário dessa língua. O padre Bernardo de Nantes, por sua vez, escreveu Catecismo Índico da Língua Cariris, um livro de instruções sobre a religião católica. Então, olha só, né, o interesse deles de catequizar os índios, de mostrar para os índios uma nova cultura, fez com que esses padres, esses jesuítas, aprendessem também, né, um pouco da língua dos tupi-guaranis para poder passar a religião católica para eles. Então, aqui, ó, fala, né, que o padre Bernardo de Nantes fez, né, escreveu esse livro. Era um livro de instruções. Então, vocês veem, ó, podem verificar que aqui no meio tem uma divisória. Então, do lado esquerdo está o ensinamento cristão em português e do lado direito na língua cariri. Então, aqui, ó, aqui a escrita do mesmo trecho da imagem ao lado na linguagem atual. Então, o ensinamento de Deus como criador de tudo. Aí tinha uma pergunta ali, né? Quem é que fez o céu e a terra e as outras criaturas? A resposta correta foi Deus. Pergunta: para quem fez isto? Resposta: para nós. Pergunta: e quem nos fez? Desculpa. Então, aqui é só para mostrar o que está escrito aqui do lado, tá, turma? Só para identificar aqui, porque tá bem pequenininho, né? Então, aqui essa página do livro Catecismo Índico da Língua Cariris, de Bernardo de Nantes, 1709. A folha é dividida em duas partes, como a prof já falou. Daí fala do lado esquerdo, que é o ensinamento cristão em português, do lado direito, a língua cariri, que a prof já tinha falado também. Interessante, né, turma?
Aí facilitava mais o entendimento dos nativos, né? Aqui, ó, lá no finalzinho da página 93. Apesar da dedicação e do empenho dos jesuítas nesses ensinamentos, as organizações e culturas indígenas não eram respeitadas. Os jesuítas achavam que os índios levavam uma vida repleta de maus costumes e que por isso deveriam ser convertidos ao catolicismo para adquirir os mesmos hábitos dos europeus. Foi o que nós falamos lá na outra página também. Tá? Eles queriam também passar a cultura, os bons modos, os bons hábitos para os índios. Bem curtinha essa parte, né, turminha? Mas assim, bem interessante, tem muitas informações. Aqui, na página 94, tem uma atividade bem bacana, tá? A número 1 tem A, B, C, D e E. Em cada item, assinale a alternativa correta. Então, para cada letrinha que a prof falou, tem só uma alternativa correta, ok? Tentem fazer sem olhar no texto primeiro e depois voltem no texto para fazer a correção. Aí, na próxima aula, a prof coloca o gabarito para que vocês possam corrigir, mas é bem tranquilinho, tá? Aqui na número 2, na próxima página, vocês vão precisar utilizar os anexos que estão lá no final da apostila. Então, se vocês forem lá no final da apostila, tem 2 folhas de anexo. Essas 2 folhas é de um quebra-cabeça. É legal porque esse quebra-cabeça aqui eles fizeram as peças maiores, então não vai dar tanto trabalho como o que nós fizemos em língua portuguesa no começo do ano, né? Então aqui, ó, vamos conhecer como poderia ser organizada uma missão jesuítica. Por isso, recorte as peças do anexo e monte o quebra-cabeça no espaço a seguir. Então vocês vão recortar e vão montar aqui, ok? Essa aí é uma cena bem legal. Então, esse também a prof vai deixar para vocês. Aí, aqui, logo adiante, na página 96, aqui, ó. Agora que você já montou o quebra-cabeça, leia as legendas a seguir que explicam como poderiam ser organizadas missões. Então, lá vai mostrar como se fosse uma missão. Anote em cada quadradinho em branco o número da legenda que explica a ilustração. Então, depois que vocês fizerem, né, a montagem lá do anexo, que fica lá no final, vai aparecer uns quadradinhos. Vocês vão perceber que depois da imagem completa, terão uns quadradinhos. Então, vocês vão numerar esses quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, de acordo com essas informações aqui. Lá no número 1, nos aldeamentos administrados pelos jesuítas, uma cruz era fixada no meio da praça. Então, com certeza estará próximo de uma imagem assim. No número 2, indígenas ainda não cristianizados se encontravam com os já convertidos, ou seja, que já, né, tinham sido revertidos aí convertidos para a religião católica, os chamados índios da cruz, ou cristãos. Então, ali mostra o encontro dos dois. Na 3, muitos índios morriam de doenças causadas pelo contato com os homens brancos. Isso a gente também já falou num outro momento, né? Eles não tinham... O organismo deles era um organismo que não tinha defesa para o tipo de doença que os europeus traziam para cá. Às vezes uma simples gripe, né, acabava matando eles. 5. Os religiosos doutrinavam os indígenas com ensinamentos da fé católica. E 6. Alguns jesuítas não concordavam com a escravização dos indígenas e, em muitos casos, entravam em conflito com colonos que buscavam mão de obra para suas fazendas. Então, eles defendiam também, né, protegiam os índios ali. Eles eram contra a esses maus tratos aí que os colonos faziam com eles. Mas é interessante que logo adiante no conteúdo nós vamos perceber também que os jesuítas defendiam, né, os índios, não deixavam que eles fossem maltratados, eles não concordavam com a história dos colonos escravizarem eles, mas eles concordavam com a escravização dos negros. Mas isso a gente vai ver logo adiante. Bom, aqui no Em Casa, vocês já fizeram esse quadro, e a prof deixou o gabarito dele lá no Clipe Escola, então façam a correção com muita atenção. Então, lá tem o que vocês deveriam ter encaixado aqui nas 3 colunas, certo? E logo adiante aqui, no número 2,
A exploração do trabalho indígena ocorria basicamente de duas formas. Aí tem aqui as duas formas e vocês fizeram a ilustração e mandaram para a prof. Vi trabalhos assim lindíssimos, parabéns, tá, turma? Gostei muito. Aqui na número 3 é a última parte, é para finalizar, também é bem tranquilo. Então, nós temos aqui embaixo, ó, encontre no diagrama o que se pede. Então, aqui A, B, C, D, E e F é de acordo com o que nós trabalhamos. Vocês vão fazer a leitura e vão encontrar as palavras aqui no diagrama. Fazendo isso, a gente consegue finalizar esse módulo, ok? E daí, na próxima aula, antes de iniciarmos aí o próximo módulo 6, o Brasil africano, a prof também manda para vocês o gabarito para que vocês possam fazer a correção, certo? Então, bom trabalho, façam com bastante atenção e até a próxima. Tchau, tchau!